Bom dia, gente. Vamos dar aquele nosso abraço virtual de sempre. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo em paz e com saúde, especialmente. Hoje a gente vai falar sobre existem tipos de interpretação para cada espaço que a gente realiza uma cena, uma peça. Então, eu já falei isso por alto com vocês, mas quando a gente está, por exemplo, numa sala pequena como a que eu moro, vai interpretar de um jeito. Eu não preciso falar tão alto, porque eu estou numa sala pequena. Se eu vou fazer uma peça numa quadra, eu tenho que falar o mais alto possível e provavelmente eu vou me desgastar um pouquinho mais. Se eu vou fazer uma peça num teatro com mais de 600 lugares, a minha voz também tem que acompanhar essa quantidade de gente que vai estar lá me vendo. Existem teatros, não é o caso do Semur, porque o Semur é um espaço que a gente apresenta, mas não é um teatro, formalmente falando. Ele não foi feito para que peças fossem apresentadas lá. Ele é um espaço que serve para várias atividades culturais, vários tipos de atividades, incluindo o teatro, mas não só o teatro. Mas teatros, normalmente, dos Sescs, por exemplo, do SESI, os teatros, eles normalmente têm uma preocupação, quando fazem, com a acústica. Que nem no caso da música clássica, tem um espaço maravilhoso que quem não foi, quando tudo voltar ao normal, vá, conheçam, porque é um espaço fantástico que é a Sala São Paulo. Lá a acústica é deslumbrante. A acústica é a qualidade do som que você vai ouvir no espaço. Então lá tem muitas orquestras que tocam, então não interessa, a pessoa está tocando uma flauta, está tocando um violino ou cantando uma ópera, a gente vai ouvir muito bem, onde quer que a gente sente. Antigamente, quando o teatro formalmente começou na Grécia, eles fizeram espaços de teatro de apresentação que eram gigantescos e eles conseguiram fazer uma acústica maravilhosa para que um mundo de gente escutasse bem a peça acontecendo naquele espaço. Não existia microfone. Então, hoje em dia, eu acho que vocês, principalmente, estão ficando muito cômodos, muito acomodados com essa história de microfone. Ah, tem microfone, professor? Se tem microfone, eu não preciso trabalhar a voz. Então, assim, um ator tem que ter voz independente de microfone para qualquer que seja o espaço. Então, antigamente, eles faziam espaços que tinham uma acústica muito boa e sempre o ator tem que trabalhar muito a voz, fazer vários tipos de exercício. Pessoalmente, eu sempre dou para vocês. Não tenho dado porque eu acho de verdade que não é ah, tão cômodo para a maioria das pessoas fazer um tipo de exercício de voz que eu dou em casa. Mas de qualquer forma, quem tiver essa liberdade em casa para falar mais alto, para fazer vibração, fazer a voz soar no espaço, quem tiver essa liberdade, por favor, faça. Exercícios de voz nunca são demais. Sempre eles auxiliam o trabalho da gente diário, de uma forma que a gente às vezes nem tem noção do quanto. Articular, né, mexer bastante a boca, fazer exercícios que forcem isso, para que as pessoas entendam a gente, mesmo quando a gente não falar alto. Se tá bem articulada a voz, eu mexo bastante a boca para falar e falo de uma forma compreensível, mesmo que não esteja tão alta a voz, porque é uma cena que eu não preciso falar tão alto,
todo mundo vai entender o que eu tô falando. É que nem em jogo de futebol. Quem já viu jogo de futebol, o narrador fala rápido num nível e você entende o que ele tá falando. Porque ele faz muitos exercícios, muitos. Tem um comediante, o Marcelo Adnet, que ele tem uma voz muito boa e ele tem muita facilidade, ele faz muito exercício, que eu já vi em entrevista dele, para ele adaptar a voz dele de acordo com os personagens que ele vai fazer, ou determinados personagens que ele está imitando. Alguém que existe, um político que existe, ele vai imitar esse político falando. Então ele realmente trabalha bastante a voz dele. Então, assim, a voz da gente, quanto maior o espaço, maior a voz. Quanto menor o espaço, mais controlada a voz. Dependendo do espaço, até dá para falar realmente baixo. Eu já vi espetáculos de teatro que aconteciam num espaço como a minha sala, que é uma sala pequena. E o ator podia falar assim, porque todo mundo ia ouvir. Mesmo assim, tem que articular bem. Porque se ele falar nesse tom de voz e não articular bem, mesmo eu estando na frente dele, eu não vou ouvir. Então, cada espaço exige um gesto maior. Quanto maior o espaço, maior o gesto, maior a voz. Quanto menor o espaço, menor o gesto, menor a voz, porque eu não preciso que alguém lá no fundo me ouça ou me veja, ou perceba que eu falei numa sala que tinham, num palco que tinham 15 pessoas. Então, se é um espaço muito grande, para a pessoa saber que fui eu que falei, se eu me movimentei junto, perceberam que foi a minha personagem que está se manifestando ali. Então, vocês têm que ter essa concentração em cena em relação ao tipo de espaço que vocês estão trabalhando. O CEMUR, em particular, ele é um local difícil nesse sentido, porque ele é muito grande, não tem acústica adequada para, então a gente tem que trabalhar muito a voz, porque é a voz que vai chamar a atenção das pessoas que estão do meio para o fundo. Então tem que abrir a voz, abrir a boca, fazer de uma forma como se fosse... Eu já fiz muito espetáculo a céu aberto. E a céu aberto você tem que realmente se esforçar, porque não é fácil. Tem que se esforçar e fazer o possível para a voz, para quando falar, não machucar as cordas vocais, falar alto sem machucar. Então, pensem sempre isso. Estou em cena, é um lugar grande, eu amplio corpo e voz. Ou é um lugar aberto, eu amplio o máximo que eu puder corpo e voz. Senão, é aquilo que eu já falei várias vezes, mas às vezes vocês não têm tanta noção disso. Não adianta eu falar desse jeito no palco. Ninguém vai me ouvir. Ninguém. Então, pensem nisso. Se você é uma pessoa mais discreta, mais tímida, que tem uma voz assim, abra a voz, fala alto, experiencie isso. Fala para sua mãe, mãe, só um pouquinho aqui, eu vou falar um pouco alto, eu vou fazer um exercício de voz só para me testar um pouco aqui. Minha mãe, coitada, e meu pai que já faleceu, eles tinham que me aguentar durante todo o meu tempo de estudo de teatro, eu fazendo exercício de voz, eu fazendo cena, falando alto, mas era a forma que eu tinha de treinar o que eu ia ter que fazer em cena ou o que eu ia ter que fazer nas aulas. Então, se esforcem em relação a ter um potencial vocal que alcance um espaço maior. Muitas peças que eu fiz foram a céu aberto, ou a céu aberto, ou com cobertura em cima e aberto nas laterais.
Então você tem que ter voz, você tem que colocar a voz o mais clara possível para que o público ouça. Então, prestem atenção nisso. Às vezes, a mesma peça de teatro a gente apresenta em locais diferentes, apresenta em teatros totalmente diferentes. Em teatro com 200 pessoas, em teatro com 600, em teatro com 100, em teatro com 50, em teatro com 450 pessoas, 700 pessoas. Então, de acordo com a quantidade de pessoas que tem no teatro para te ver, de acordo com o tamanho do lugar que você vai se apresentar, você tem que ter mais voz para que todos ouçam. E aquilo de falar bem falado, o texto bem articulado, para que as pessoas entendam o que você está falando em cena. Quando o público não entende o que a gente fala, ele não se interessa pela peça, e hoje em dia ele faz uma coisa terrível, eu não tenho como fazer aqui, mas ele pega... eu tenho, peraí. Ele pega um celular, dependendo do lugar, começa a ver o celular. Embora em teatro seja proibido celular ligado, seja proibido conversar durante um espetáculo, mas tem gente que acaba tirando a atenção, o foco, porque não está escutando, não está entendendo o espetáculo. Então pensem nisso. Se vocês querem que as pessoas estejam atentas a vocês, vocês têm que estar com a voz adequada para o espaço que vocês vão apresentar o espetáculo. E o mesmo espetáculo pode ter formas diferentes de falar, em termos de volume, de acordo com o lugar que vocês estão. O mesmo texto, se eu for falar sendo filmado, eu posso falar nesse tom de voz. Por que vocês estão aí? Isso é uma fala que eu falei aqui, que se fosse teatro, eu jamais poderia falar assim. Eu teria que falar mais alto, mais expressivamente, tá bom? Fiquem com Deus, que vocês se cuidem, fiquem em casa e até a próxima, meus amores.